Oi, eu sou a Melissa, eu sou instrutora de literatura. Na última aula, no vídeo anterior, eu disse que o texto literário é um texto especial porque ele exige um tipo de olhar diferente da nossa parte para observar sutilezas e para observar a forma como o escritor trata a linguagem, que não é encontrado em outros textos, por exemplo. E as figuras de linguagem são muito comuns e são especialmente usadas no texto literário justamente por isso. Porque no texto literário, os escritores e escritoras podem estar querendo traduzir um sentimento ou uma forma de retratar ou relatar algo que as palavras não têm como expressar no seu sentido literal. Então, os escritores e escritoras usam dessas figuras de linguagem para dar expressividade para aquilo que está sendo escrito, para dar intensidade, para dar um sentido que foge do sentido mais convencional, para que talvez a gente consiga enxergar de uma forma estética diferentes sentidos que possam traduzir melhor um sentimento, uma imagem, seja lá o que for. Então, as figuras de linguagem são basicamente usadas para dar expressividade, para dar força, para dar ênfase naquilo que se diz, naquilo que se escreve, sem usar as palavras no seu sentido literal. As figuras de linguagem vão brincar com os significados das palavras e os seus sentidos também. Então, eu vou disponibilizar para vocês, aqui nessa tela e nos materiais que vocês recebem, essa figura, esse quadro que foi feito pelo Descomplica sobre as figuras de linguagem. Nesse quadro, eu encontrei uma forma diferente de abordar as figuras de linguagem que eu acho que pode te ajudar a ter mais clareza sobre quais são essas figuras e em que exemplos a gente pode encontrá-las. No Descomplica, foi feita uma divisão em 4 blocos de quais são as figuras de linguagem. As figuras foram divididas em figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de palavras e figuras de som. Pois bem, a partir desse quadro do Descomplica, eu quero trabalhar com vocês algumas definições sobre as figuras de pensamento, usando os exemplos que estão no quadro, e logo depois fazer a resolução de um exercício de um outro material que fala sobre as figuras de palavras, que são as que estão em roxinho logo do lado direito das figuras de pensamento, ok? De tanto chorar, desejou voltar a sorrir. Antítese é basicamente essa oposição entre termos, né? Na frase a gente vê que chorar e sorrir são coisas muito opostas, mas estão colocadas ali de forma que a gente entenda que a situação que essa pessoa está passando, né, de tanto chorar, desejou voltar a sorrir, a gente percebe como essas palavras dão pra gente a noção da intensidade dos sentimentos que essa pessoa possa estar sentindo. Personificação, que é a atribuição de características humanas a não humanos. Então, a lua apareceu no céu tímida essa noite. Timidez é algo que é comum de seres humanos. E aqui, essa característica está atribuída à lua, que é um ser inanimado. Então, a personificação, como o próprio nome diz, dá uma característica de pessoa, de persona, para algo que não é uma pessoa. A lua, por exemplo. A ironia é colocar uma ideia contrária daquilo que realmente está sendo dito. A ironia é muito percebida pelo tom de voz também, pela forma com que o rosto expressa, como são ideias opostas. Ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Uma pessoa que parece um anjo
não necessariamente parece ter ligação com alguém que deseja arranjar confusão. São ideias muito contrárias, né? E a ironia tá onde? Tá justamente em deslocar esse sentido do que é ser um anjo para causar mais impacto quando a gente percebe que a pessoa é justamente o contrário de anjo, já que ela adora arranjar confusão. Quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento na empresa. Aqui, a ideia de que se trabalhando você vai conseguir um melhor resultado ou vai conseguir um reconhecimento está contrária ao que de fato está acontecendo. Então, quanto mais eu trabalho, menos eu tenho oportunidade. E não deveria ser assim, né? É uma situação paradoxal. A hipérbole também é super utilizada pela gente. É um exagero, é uma forma de dar ênfase naquilo que a gente está dizendo, como, por exemplo, nessa frase, quando diz que está morrendo de saudade, ou que está morrendo de sono, ou que está morrendo de cansaço. A gente não está morrendo. É uma forma de dar ênfase para a sensação que a gente quer expressar, que é a de cansaço, ou a de fome, ou a de saudade, enfim. Essa é a hipérbole. Sinestesia, que é a fusão de sentidos. O tato, o olfato, a visão juntos. Então aqui, olha, o branco doce que coloco em meu café já não me apetece mais. O branco tem a ver com a nossa visão, é um sentido que a gente liga à visão, né, a cor branca. E o doce já está ligado ao paladar. Então, o branco doce, o que seria? Seria açúcar. A pessoa que escreveu essa frase quis criar essa forma diferente de relacionar açúcar com os sentidos que normalmente a gente dá ou a gente percebe no objeto açúcar, no alimento açúcar, que é o fato dele ser branco e dele ser doce. Então, fundiu esses dois sentidos para criar essa sinestesia. A primeira questão que a gente vai comentar aqui é a questão 117, que foi parte do caderno rosa do Enem de 2014, que traz essa figura de um monstro, uma espécie de monstro, e dentro dessa figura está escrito o seguinte: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E a pergunta é a seguinte: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para... E aí tem 5 opções de resposta. O enunciado, a pergunta, já traz a figura de linguagem que é usada no texto. É uma metáfora. Então, aqui a gente já pode pensar no porquê que é uma metáfora. Será que é por causa do monstro? Será que é por causa da forma como ele está ali na imagem? Ou tem a ver com pesadelo, sono? Será que é uma metáfora para dizer que abusos sexuais acontecem em determinado horário do dia? Eu acredito que não, né? A gente já consegue entender, identificar que nesse caso a metáfora se dá porque essa ideia do pesadelo e do sono para significar próprio abuso. Então, ao invés de dizer que o abuso é como um pesadelo, esse texto se utiliza do pesadelo para diretamente significar ou ser relacionado ao abuso. Então, olha só as opções. A propaganda usa a metáfora do pesadelo para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la? Não, a propaganda não tem esse sentido de informar. Informar, sobretudo, crianças, né? Letra B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia também é um pouco vago, né?
porque a propaganda não fala sobre meninas, não fala sobre cadeia, fala sobre denúncia, sobre abuso sexual. Então, já inferi que tá se falando de meninas, tá se falando de cadeia, é uma coisa que o texto não dá indícios, não dá muita abertura para ser feito, mas que a gente pode fazer, né? Mas não é adequado escolher essa opção. A opção C dá a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Olha como essa questão, letra C, já traz uma característica que é própria da figura de linguagem, que é enfatizar, que é dar ênfase, dar expressividade, dar força para uma palavra, para um sentido, para o significado de uma coisa. É exatamente isso que está sendo feito aqui. Por isso que a resposta certa é a C, porque entre abuso sexual e pesadelo está sendo feita uma aproximação. Então, a criança pode viver o abuso sexual como um pesadelo antes do sono. A vivência, essa experiência, pode ser aproximada da ideia de pesadelo. Por isso, ela é tratada nessa propaganda dessa forma. Se tivesse sendo usado para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono, com o uso de uma palavra, por exemplo, que vai ligar pesadelo com abuso sexual, já seria uma comparação. Se a frase fosse, para algumas crianças, o abuso sexual é como um pesadelo, já seria uma comparação, não uma metáfora. Outra questão, vamos lá. Já na apostila do Descomplica, a gente tem a seguinte questão, número 4. Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas de seu tempo apenas para voltar ainda mais no passado. Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Aí o texto continua, eu não vou ler tudo, mas a pergunta é a seguinte. Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador, no terceiro parágrafo, a expressão sublinhada constitui um exemplo de, letra A, eufemismo, que seria amenizar, trazer um sentido mais ameno, menos intenso de uma coisa ruim. Pleonasmo, hipérbole, que, como eu disse, forma exagerada de tratar sobre alguma coisa, metonímia ou paradoxo. Então, a expressão que está sublinhada é revolucionário conservador. Isso não é um eufemismo, né? Não tem nada aí sendo tratado de uma forma mais amena, mais ligeira, mais sutil. Também não é um pleonasmo, já que o pleonasmo, a repetição, uma ênfase de uma ideia ou de uma palavra, né? Não tem nenhuma repetição, nenhuma ênfase ali. Também não vemos uma metonímia. E a opção que nos resta é paradoxo. Revolucionário é uma ideia diferente, extremamente diferente, de conservador. E essas duas ideias extremas, super diferentes, foram colocadas juntas para dizer que o Copérnico era, ao mesmo tempo, um e outro. Ele era revolucionário e, ao mesmo tempo, ele era conservador. Isso é um paradoxo. É a junção de duas ideias opostas numa única situação, numa única frase, nesse caso, para caracterizar uma pessoa. Então, a minha dica é: leia os materiais, tente perceber no seu dia a dia, nos textos literários, na sua fala, as figuras de linguagem que aparecem, faça os exercícios e, se você tiver dúvidas ou se você acha que isso foi insuficiente para esclarecer algum ponto que você não tenha claro sobre esse assunto, você pode me mandar um e-mail
e a gente pode encontrar novas formas de abordar esse conteúdo, ok? Até o próximo vídeo.